Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Eliarte. Hoje nós vamos aprender a fazer porta-copos laváveis utilizando apenas materiais reciclados. Vamos ao tutorial? E para fazer os nossos porta-copos nós vamos precisar de tesoura, papelão, que não seja muito fino, mais ou menos nessa espessura aqui, fio elástico desses usados para costura ou para fazer bijuteria, uma agulha suficientemente grande para você poder utilizar o fio elástico. Você vai precisar de tecidos nas cores que vocês desejarem, retalhos, tá? Reaproveitando retalhos, cola branca. Vocês vão precisar de um pincel para aplicar a cola e um lápis ou algo para marcar o tecido. A primeira coisa que eu fiz foi marcar o papelão, tá, do tamanho que eu queria para o nosso porta-copos. Então, para essa primeira marca, que vai ser o tamanho real do nosso porta-copos, eu usei um potinho, assim, de plástico, virado de cabeça para baixo, e eu marquei em volta com lápis. E para o maior, que é o tamanho que a gente vai cortar o tecido de cima, tá, porque a gente vai cortar dois tecidos, um desse tamanho e outro desse tamanho para fazer a borda por trás. Para fazer esse, eu usei um pires. Tá, então ele é um pouquinho maior, acho que tem uns 2 centímetros a mais do que mais ou menos isso, olha, dá pra ver aqui. Então agora eu vou recortar o papelão e começar a marcar o tecido para começar a fazer o porta-copo. E para marcar o tecido é muito simples, eu vou só colocar o pedacinho de papelão que eu já recortei em cima do tecido e eu vou marcar com lápis, fazer toda a volta, tá? Não precisa deixar a borda, porque nós já temos 2 tamanhos cortados, um para a parte que vai ser colada no papelão e outra parte que vai ser a parte de cima, tá? Então, é só passar o lápis em volta e depois recortar o tecido. Eu vou fazer alguns modelos diferentes, quer dizer, com tecidos de cores diferentes, e eu volto para mostrar para vocês. Eu esqueci de dizer que para cada vez que a gente for fazer um porta-copos, nós vamos precisar de um tamanho pequeno cortado no papelão. Nós temos 2 tamanhos, como eu mostrei antes, né? Uma vez o tamanho pequeno. O tamanho grande, ele só vai servir de molde, porque vai ser através dele que a gente vai fazer a capinha do porta-copos, tá bom? Agora que eu já recortei todo o tecido e todo o papelão que eu queria, o próximo passo é colar a parte de baixo do nosso porta-copos. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui um pouquinho de cola branca, não diluída, tá? Eu vou usar ela pura e eu vou passar no papelão e vou colar a parte de baixo, deixando o avesso colado no papelão. Simplesmente eu vou usar a cola branca. Eu tô usando um pincel que não é muito macio, um de cerda mais durinha, e ele vai facilitar na aplicação da cola. Você pode colocar a cola direto aqui e depois passar o pincel, mas eu não gosto, eu prefiro fazer assim porque eu acho que sempre fica um excesso, tá? Então eu vou passar a cola, vou colar e vou mostrar para vocês o resultado. Eu já colei a primeira parte de baixo. E o que eu preciso falar para vocês é que se o tecido for muito fino, talvez ele fique um pouquinho úmido por causa da cola. E a gente precisa esticar bem ele para ele ficar bem coladinho no papelão. E se preciso, você passa um guardanapo, um papelzinho que vocês tenham aí, para ele ficar bem esticadinho. Agora que eu já colei todas as partes de baixo, toda a base dos nossos porta-copos, o próximo passo é preparar a parte de cima, que não vai ser colada. E uma coisa que eu quero dizer para vocês, aqui vão ficar, porque o papelão é meio grossinho, vão ficar umas imperfeições, mas isso não vai aparecer depois que a gente colocar a parte de cima. Para fazer a parte de cima, para preparar a parte de cima para conectar com a parte de baixo do porta-copos, eu tinha pensado em usar a linha comum de costura, mas eu mudei de ideia e eu vou usar esse fio elástico, tá? A gente usa esse fio elástico para costura, para fazer bijuteria, e eu achei que vai dar um acabamento melhor e vai fixar melhor a parte de cima na parte de baixo. Para usar o fio elástico, nós vamos precisar de uma agulha que tenha um buraquinho suficientemente grande para passar o fio sem problemas. Aí aqui no final do fio eu vou dar um nozinho e
e vou deixar ele bem apertadinho, para não ficar aparecendo no tecido. Olha, eu vou puxar somente para que ele não solte quando a gente estiver usando. E a primeira coisa que a gente tem a fazer é pegar uma das partes maiores, que é a parte de cima do porta-copos, e pelo lado do avesso a gente vai introduzir a agulha bem na beiradinha, tá? Eu não fiz nenhum tipo de arremate aqui, porque vai ficar para baixo, então não vai aparecer. E eu vou passar por toda a volta, acompanhando o risco do círculo que eu fiz, tá? Eu vou simplesmente passar a agulha, enfiando a agulha por toda a volta, e o elástico vai fazer o que eu preciso para fechar o porta-copos. Eu já passei o fio elástico por toda a volta. Esse é o primeiro que eu tô fazendo, tá? E eu já testei aqui, e a minha ideia é colocar essa base de papelão. Eu vou fazer um joguinho com as cores aqui, eu vou colocar esse listadinho para baixo e vou usar o vermelho para cima, né? Para a parte de cima. E a minha ideia é cobrir com esse tecido que eu passei o elástico, o fio elástico, é cobrir, e o nosso porta-copos já está quase pronto. Agora que eu já vesti a primeira base com a parte de cima, o próximo passo é arrematar o fio elástico. Vejam só, ele ficou aqui engruvinhadinho. Fica feito uma capinha mesmo, né? E eu puxei bastante o elástico, que ele vai fazer ele ficar bem esticadinho do outro lado. E para arrematar, eu vou simplesmente virar aqui um pouquinho, passar por dentro algumas vezes e dar um nozinho também bem pequenininho, bem escondidinho, só para ele não soltar, tá? Que a minha intenção é que a gente depois, porque um porta-copo ele pode sujar, e já que ele é de tecido, a gente vai ter a opção de tirar e poder lavar e depois usar novamente. Então eu vou arrematar e vou mostrar para vocês. Agora eu já tô fazendo o segundo e eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais de como eu tô passando a linha. É bem fácil e bem gostosinho de fazer também. É só puxar, olha. E ele já vai dando o efeito que a gente precisa. Eu queria mostrar esse exemplo aqui para vocês. Eu franzi esse tecido, que é um pouquinho mais grosso do que os outros, e eu cortei o fio elástico antes de colocar a base do porta-copos aqui dentro. E o que aconteceu foi que ele ficou frouxo. Então eu aconselho só cortar o elástico depois que vestir aqui na base, franzir bem o elástico e depois arrematar. Eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer. Eu desmanchei e fiz de novo esse com o tecido mais grosso, e agora que eu vou colocar a base dentro e franzir bem, como eu disse. Vou mostrar para vocês como eu tenho feito os outros. Olha, vai vestindo na base e franzindo, aí a gente vai achar o tamanho certo, né? Ele não vai ficar frouxo, e aí a gente pode arrematar o fio elástico sem correr o risco de deixar frouxo e sair quando a gente estiver usando. Gente, dessa vez ficou bem justinho. Eu franzi e pus o porta-copos aqui dentro, a base de papelão, e franzi quando já estava dentro, ficou bem melhor, não vai acontecer de soltar ou ficar frouxo. E eu quero mostrar para vocês qual foi a solução que eu encontrei para disfarçar o elástico, porque eu só tenho em branco, nem sei se existe em outras cores, eu só tenho em branco.
E apesar de ser a parte de baixo, eu gostaria que ficasse com um acabamento bonitinho. E a solução que eu encontrei foi disfarçar com um pouquinho de esmalte de unha. Eu sei que depois, quando a gente for tirar para lavar, talvez o esmalte suma daqui, e aí a gente pode fazer de novo como a gente quiser. Aqui eu fiz um joguinho de cores, eu fiz a parte de baixo listadinha e cobri com vermelho, e esse aqui eu fiz o vermelho por dentro e o listadinho por fora. E nesse caso aqui, o tecido listadinho, ele é muito fino e ele desfiou um pouquinho. Eu não vou precisar esconder o elástico, porque aqui tem branco, então vai ficar disfarçadinho. Mas aqui eu vou passar um pouquinho, eu vou cortar os fiapinhos, né, com uma tesoura, e vou passar um pouco de base de unha para evitar que ele continue desfiando. E os nossos porta-copos ficaram prontos. Muito obrigada mais uma vez por assistir aos vídeos do Eliart. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para ficarem ligados nas novidades que nós temos por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!